Fala pessoal, então, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a zona de predominância das espécies e a relação entre o pH e o pKa. O que seria a zona de predominância das espécies? A gente vai relacionar um pouco com a questão entre a força dos ácidos e bases, que a gente vem falando muito nas últimas aulas, tá certo? E a gente vai tentar relacionar qual o meio em que a gente vai conseguir predominar essas espécies. Tá certo? Então, tipo, em qual pH, se eu consigo encontrar ela em meio ácido, se eu consigo encontrar ela em meio básico, a gente vai encontrar essas relações para a gente determinar em qual pH qual espécie vai predominar, se é a espécie ácida ou se é a espécie básica. Tá certo? Então, qual é o objetivo aqui da nossa aula geral? Obter a relação entre o pH e o pKa, ou seja, a relação matemática entre esses dois termos, a fim de determinar qual espécie predomina a depender do meio. Se a gente lembrar, a gente sabe que pH é o quê? pH é menos log da concentração de H+, de H3 ou mais, né? Que é o mesmo termo, e o pKa menos log do Ka. Então, a gente vai tentar buscar a relação entre esses dois termos aqui para a gente poder analisar cada uma das situações que a gente vai ter aqui. Então, para ir de início, a gente vai pegar um ácido genérico. O mesmo vale para se você fosse fazer o raciocínio para uma base, tá certo? Então, só que a gente vai pegar aqui o exemplo de um ácido qualquer, HA, que ao reagir com a água vai formar um equilíbrio que vai gerar H3 ou mais e A menos. Se a gente for expressar a constante de equilíbrio dessa reação aqui, a gente vai ter o quê? O Ka é o quê? As concentrações dos produtos, ou seja, H3 ou mais, e A menos, dividido pela concentração dos reagentes, ou seja, HA. Lembrando mais uma vez, por que a gente não encontra água? Porque a água é o próprio solvente do meio. Então, ela não vai ser especificamente um reagente, não vai ter uma concentração específica. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? O que a gente quer de obter a relação entre o pH e o pKa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o H3 ou mais de um lado. Então, o que eu vou fazer para isolar o H3 ou mais de um lado? O que eu posso fazer? Vou pegar essa concentração de HA que está aqui embaixo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, tá certo? Enquanto essa concentração de A menos, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, o que eu vou ter? Vou ter a concentração de H3 ou mais, sozinho de um lado. A gente vai ser igual ao Ka, vezes a concentração de HA, que a gente passou multiplicando, dividido pela concentração de A menos, que a gente passou dividindo. A partir de agora, o que a gente vai aplicar? A gente não lembra que pH é menos log de H3 ou mais? A gente tem um H3 ou mais aqui. E a gente sabe que o quê? O pKa não é menos log de Ka? A gente tem um Ka aqui. Então, o que eu posso fazer para aparecer um pH e o pK aqui? Eu posso aplicar o quê? Menos log dos dois lados. Ou seja, se eu colocar menos log dos dois lados, o que eu vou ter? Menos log de H3 ou mais. Eu vou deixar ainda com menos log de H3 ou mais, porque daqui a pouco a gente faz a substituição. Agora aqui, a gente tem um log de um produto. Tem menos log de um produto. Então, o que eu posso fazer? Log de um produto, se a gente lembrar das propriedades do logaritmo, é o quê? É a soma dos logs. Então, eu vou ter o quê? Menos log do Ka. E aqui é uma soma. Só que como tem um menos aqui do lado de fora, menos com mais vai dar menos. Então, a gente vai ter menos log de Ka, menos o log da divisão entre concentração de HA e concentração de A menos. Tá certo? A gente tem log dessa divisão. Agora, eu posso fazer a substituição. O que eu tenho? Menos log de H3 ou mais é o que? É o nosso famosíssimo pH. Então, menos log de Ka é o nosso pKa. Agora, isso daqui, para a gente não trabalhar com menos log, o que a gente pode fazer? O que significa menos log? Se a gente lembrar de uma propriedade logarítmica, menos log de um certo número equivale a mesma coisa que a gente falar que é colog de um x. Se eu tirar o menos e querer passar esse sinal para positivo, basta eu fazer o quê? Basta eu inverter. Ou seja, se era x, eu coloco como 1 sobre x. Então, o que eu faço para poder tirar esse menos? Eu posso passar para mais. Só que eu tenho que inverter quem está aqui. Ou seja, se eu não tinha HA sobre A menos, agora eu vou ter o quê? Eu vou ter log contração de A menos dividido pela contração de HA.
Então, essa é a relação final que a gente tem entre o pH e o pKa, que é uma relação que a gente chama que é para soluções tampão, tá certo? Onde a gente tem um ácido e a sua respectiva base conjugada no meio. A gente não vai se prender muito agora nessa fórmula, porque a gente quer apenas utilizar ela para fazer as deduções da zona de predominância, tá certo? Então, essa fórmula, a gente não vai usar ela especificamente para calcular as concentrações e tal. A gente vai usar essa fórmula mais para frente, quando a gente for ver, estudar a fundo as soluções tampão. O que a gente vai ter agora, a gente vai estabelecer algumas condições para a gente poder determinar qual é a espécie predominante para cada meio, tá certo? Então, a primeira condição que a gente vai estudar é o quê? É a condição onde o pH vai ser igual ao pKa. Bom, se eu tenho pH, vamos analisar essa fórmula aqui. pH igual ao pKa. Então, o que eu tenho que fazer para que isso seja verdade? Eu tenho que cancelar toda essa parte aqui, né? Eu tenho que cancelar todo esse log aqui. Então, como que eu cancelo ele? Fazendo com que ele seja igual a zero. Porque se isso aqui for zero, pKa mais zero vai ser o próprio pKa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que concluir que o log da concentração de A- dividido pela concentração de HA tem que ser igual a zero, tá certo? Como que eu faço para isso ser... agora, como que eu saio disso daqui? O que eu posso fazer? Zero, eu posso transformar como um log. Se a gente lembrar de uma propriedade fundamental, uma definição, lembra que log de 1 é sempre zero? Log de 1 em qualquer... Então, eu posso substituir zero por log de 1. Que aí, o que eu faço? Tem log de um lado e tem log do outro. Eu posso cancelar os logs. Então, eu concluo que concentração de A- dividido pela concentração de HA é igual a 1. Se eu passar esse HA para o outro lado, o que eu vou ter? Eu vou ter que a concentração de A- tem que ser igual à concentração de HA. Então, essa é a relação que a gente tem quando o pH é igual ao pKa. Então, o que isso significa, essas concentrações serem iguais? Significa que eu vou ter 50% de cada espécie. Então, eu não vou ter predominância de uma das espécies. Ambas vão estar de forma equivalente, ou seja, igual ali na solução. Tá certo? Essa é a relação que a gente vai ter para esse caso. Tá certo? Agora, segunda condição que a gente tem. Se o pH é maior que o pKa. A gente sabe que quando a gente olha a escala de pH, a gente sabe que a gente tem o quê? A escala vai de 0 a 14. Vai até 14. Então, os números são assim, inteiros. Dificilmente, às vezes a gente tem um pH, às vezes decimal e tal, 2,4, assim por diante. Mas como que a gente vai diferir exatamente o pH de um pKa de um para o outro, para um ser maior que o outro? A gente vai ter que separar, a gente vai estabelecer uma unidade de diferença entre eles, tá certo? Porque se eu falar que, por exemplo, 2,3 e 2, por exemplo, equivale a praticamente a mesma faixa de pH. Então, para a gente separar, a gente vai dizer que o quê? A gente vai ter que dizer que o pH vai ser igual ao pKa mais 1. O que significa, por exemplo, se eu tenho um pH 2, eu vou ter, por exemplo, se eu tenho um pKa igual a 2, 2 mais 1 vai ser quanto? O pKa vai ser, o pH, perdão, vai ser 3. Então, você observa que tem uma unidade de diferença. Isso faz com que a gente permite calcular, identificar certas propriedades químicas, físicas no meio. Então, por isso que a gente estabelece essa relação, que o pH vai ser igual ao pKa mais 1, para que essa condição aqui seja verdadeira. Então, como que eu vou fazer para que isso seja verdade? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui o pH, eu vou substituir o quê? pKa mais 1, tá certo? Eu fazendo essa substituição, que o pH é o pKa mais 1, o que eu posso fazer? Tem pKa de um lado e eu tenho pKa do outro. Eu posso cortar, certo? Só vai sobrar para mim o quê? Vai sobrar aqui log concentração de A- dividido pela concentração de HA vai ser igual a quanto? A 1. Então, é essa a conclusão que a gente chega nessa segunda condição. A gente pode desenvolver isso melhor, não pode? Se a gente for transformar para um log, para a gente poder cancelar o log, o que eu vou ter? Eu posso dizer o quê? Log, concentração de A- dividido pela concentração de HA. Eu posso representar o quê? Como log de 10.
Log de 10 não é 1. Log de 10 na base 10 é 1. Então, o que eu posso fazer agora? Cancelo os logs, porque eu tenho log de um lado e log do outro. Eu vou chegar ao quê? Concentração de A menos, dividido pela concentração de HA, é igual a 10. Se eu passar o H para o outro lado multiplicando, eu chego à conclusão final, que é o quê? Concentração de A menos vai ser 10 vezes a concentração de HA. Isso diz para mim o quê? Que a espécie básica, ou seja, o A menos, a base conjugada, que vai ser a espécie predominante na minha solução. Então, essa relação diz pra gente isso. Porque a espécie do A menos, ou seja, a base conjugada, vai ser 10 vezes, ou seja, a concentração do HA vezes 10. Então, a espécie básica vai abundantemente predominar muito sobre aquele meio, tá certo? Então, é essa a conclusão que a gente chega nessa segunda condição. Já já a gente vai desmiuçar isso de forma para a gente não ter que ficar interpretando isso de forma de equação direto, que vai ser a forma mais reduzida para a gente resolver os exercícios. Mas vamos agora falar da terceira condição antes de falar dessa espécie, dessa forma reduzida que a gente vai desmiuçar tudo isso. A terceira condição, se a gente considerou o pH maior que o pKa, agora a gente vai fazer o oposto. O pH vai ser menor que o pKa. Então, em vez de eu considerar que o pH vai ser pK mais 1, agora eu vou dizer que o pH vai ser o pKa menos 1. Tá certo? Então, é o mesmo motivo da outra. Por que menos 1? Para a gente ter uma distância entre o pH e o pK, que a gente possa identificar a diferença nas propriedades de cada substância. Tá certo? Então, a mesma coisa, eu vou substituir aqui, ó, o pH por pKa menos 1. O que eu posso fazer? Tem o pKa de um lado e o pKa do outro. Posso cancelar. Vou chegar à conclusão que log concentração de A menos dividido pela concentração de HA, isso vai ser igual a menos 1. Poxa, log de menos 1. Poxa, o que eu posso fazer agora? É estranho eu dizer que o log de alguma coisa vai dar menos 1. Então, o que eu posso fazer? Posso multiplicar essa equação por menos 1. Ou seja, se eu multiplicar isso por menos 1, o que eu chego? Esse menos aqui vai virar mais, e aqui que estava positivo vai virar menos. Então, eu vou ter o quê? Menos log, concentração de A menos, dividido concentração de HA, isso vai ser igual a 1. Como que eu acabo com menos log? Eu posso transformar para mais log, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra parte. Lembra que eu falei do colog? Para mim tirar o menos, basta eu inverter. Então, eu vou inverter, fazer a mesma coisa, eu vou inverter aqui. Tirando o menos, eu vou ficar com o quê? Com log. Invertendo isso, eu vou ficar com o quê? HA, dividido por concentração de A menos, igual 1, eu vou transformar o quê? Log de 10, igual a gente viu anteriormente. Que agora eu posso fazer o quê? Cancelo os logs. Eu vou chegar no quê? Passando esse A menos que está dividindo para o outro lado, eu vou chegar à conclusão que HA vai ser igual a 10 vezes a concentração de A menos. Eu ia fazer aqui do lado de cá, mas esquece essas setas, eu consegui transpor para cá mesmo. Então, o que eu faço? Chego à conclusão que agora qual espécie que vai predominar? A espécie da ácida, tá certo? A espécie lá do início. Então, é essa a conclusão que a gente chega fazendo essa relação toda. Agora, como que a gente representa isso tudo de forma gráfica, de forma simplificada? A gente vai justamente representar na forma de pH, que é uma forma que a gente diz de forma gráfica. O que a gente vai representar nessa forma gráfica? A gente vai fazer uma reta, igual uma reta numérica, e a gente vai representar o que nela? O problema, geralmente, vai te dar o quê? O valor do pKa, direto. Ou o valor do Ka para você calcular o pKa. Então, o que você vai fazer? Você vai representar o pKa no meio. O valor, por exemplo, sei lá, o valor 5. E o que eu vou fazer a partir dele? Eu vou separar uma área que vai ir de pKa menos 1, que é uma das condições que a gente fez, até o pKa menos 1. Por quê? Nessa área, a gente vai dizer que essa área é uma área de tamponamento, porque o pH vai tender a ser igual ao pKa. Então, se o pH é igual ao pKa, o que a gente viu aqui? A gente viu que ambas as espécies predominam. Então, nessa área aqui de tamponamento, a gente vai ter 50% de cada espécie, tá certo? Agora, se eu mudo isso, se eu mudo a minha área, por exemplo, se eu passo para a área aqui para a direita, quem que vai predominar? Se eu tenho pKa mais 1, quem predomina que a gente viu aqui? A espécie básica. Então, significa que aqui, acima de pKa mais 1, que vai predominar a espécie básica,
E abaixo de pK-1 vai ser espécie ácida. Fica muito confuso a gente ver assim só com letra. Então vamos pegar um exemplo para a gente entender melhor como que isso aplica. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Dado esse equilíbrio, ou seja, ácido acético reagindo com água, gerando acetato e H3O+. Ele dá que o pKa é 4,8. Determine a ou as espécies predominantes no pH igual a 11. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos montar a reta. A escala de pH. Ele deu que o nosso pK é 4,8. Então, vamos indicar ele aqui. Vamos indicar mais ou menos aqui. A gente tem 4,8. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar mais um. 4,8 mais 1. Quanto que eu tenho? Eu tenho 5,8. 4,8 menos 1. Eu tenho 3,8. Então, o que eu tenho? Nessa área, entre esses pHs, eu tenho tamponamento. Então, eu tenho que... Quem são os ácidos e a base conjugada que a gente está analisando? Esse aqui é o meu ácido. E essa aqui é a minha base conjugada. Então, nessa área, a gente tem o quê? Concentração do ácido é igual a concentração de base conjugada. Agora, daqui para frente, quem que eu tenho? Eu tenho sempre, a gente viu que concluiu pela conclusão que sempre daqui para frente a gente tem espécie básica. Então aqui eu posso dizer que só tem acetato, que é a base. E daqui para trás a gente tem só CH3COOH. Então, o que a gente conclui? A gente tem essa conclusão, desse gráfico. Só que o que o problema pergunta? Qual é a espécie predominante no pH 11? pH 11 está onde? Está acima de 5,8 ou abaixo de 3,8? Está acima. 11 vai estar para cá, aqui no final da escala. Então, qual é a espécie predominante? A gente pode dizer que a espécie predominante é o quê? É o íon acetato. Então, essa é a conclusão que a gente chega. Então, isso é muito importante para a gente, quando a gente for fazer uma análise no laboratório, a gente entender em qual pH cada espécie vai estar presente. Que a gente pode eliminar, poxa, essa espécie não pode estar presente meio ácido. Então, eu vou descartar ela não pode estar na minha solução. Vou partir para a próxima análise. Tá certo? Então, isso nos ajuda a entender melhor qual espécie que a gente pode possivelmente analisar. Agora, vamos lá para o segundo exemplo. A gente tem o quê? Sabendo que ácido carbônico, a gente tem pK igual a 6,4 e o pKa2 igual a 10,3. Determina as espécies predominantes no pH 10. A gente vai fazer a mesma coisa. Só que dessa vez, agora a gente tem dois pHs. Por quê? Porque o ácido carbônico trata-se de um ácido diprótico. Então, o que a gente tem? A gente tem dois equilíbrios envolvendo. Primeiramente, H2CO3 e água. O equilíbrio vai gerar o quê? H3O+, perder um hidrogênio, a gente vai ter bicarbonato. A primeira é desprotonação. Agora, a segunda desprotonação, o que a gente vai ter? Bicarbonato, novamente com água, vai gerar H3O+, e carbonato. Então, nessa primeira desprotonação, a gente tem o pKa1 e aqui a gente tem o pKa2. Então, a gente vai indicar esses dois pKs na escala de pH. Primeiramente, pKa1 é quanto? A gente viu do dado 6,4. Então, eu vou indicar aqui, ó. A gente tem 6,4. Mesma coisa, somar 1, 6,4 mais 1, a gente tem 7,4. Subtrair 1, 5,4. Então, a gente tem aqui uma espécie de tamponamento. Abaixo disso, a gente tem o quê? Espécie ácida. Então, aqui a gente predomina o ácido carbônico. E acima, a gente predomina o bicarbonato. Agora, vamos pKa2. A gente tem 10,3. Então, a gente vai demarcar aqui, ó. Por exemplo, vou marcar aqui, 10,3. Vou somar 1. A gente tem 11,3. Deixa eu estender mais essa reta. E 10,3 menos 1, a gente tem 9,3. Então, nessa área, mais uma área de tamponamento. E acima disso, a gente vai ter o quê? A espécie totalmente desprotonada. E aqui no meio, a gente vai ter bicarbonato. O que significa essas áreas de tamponamento mesmo? Só relembrando, significa que eu tenho 50% de cada espécie. Então, significa que aqui eu tenho 50%... Nessa área aqui, eu tenho 50% de ácido, 50% de bicarbonato. Nessa área aqui, eu tenho 50% de bicarbonato, 50% de carbonato. Então, ele quer o quê? Ele quer que a gente determine um pH 10. 10 está onde? 10 está aqui, ó. Nessa área de tamponamento aqui. Então, a gente vai ter mais de uma espécie predominando. A gente tem o quê?
se a gente tem aqui essa zona de tamponamento, a gente tem o quê? 50% de bicarbonato e 50% de carbonato. Essa é a conclusão que a gente chega. Diante disso, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, fala comigo. Porque essa conclusão às vezes pode confundir, mas se você gravar basicamente esse gráfico, você mata mais de se bobear 90% das questões, tá certo? Isso já vai te ajudar e muito. Então, que envolva a zona de predominância. Não precisa ficar aprendendo a gravar as fórmulas muito, não, só basicamente as considerações finais, ou seja, isso daqui, perdão, sei lá, caiu aqui, essa com fórmula final e também essa fórmula final aqui. Não precisa gravar as fórmulas de como cheguei a elas, é só para você entender por que a gente chega até essas conclusões, tá certo? Então, qualquer dúvida é só deixar aí sua dúvida e até a próxima.